Shalom, shalom. Retornamos. Vamos aguardar aí o pessoal que estava presente para retornar à live. Nós tivemos que mudar de local para poder Shalom, shalom, retornamos aí para podermos. Tivemos que mudar de estúdio. Lá na Sucá estava muito quente e o celular deu aviso de que ele não tinha condições de continuar. Então deu aquecimento no celular e parou a gravação. Aí tivemos que rapidamente mudar de local para podermos continuar aí a nossa live aí desta manhã, né? São os ossos do ofício, né, como diz o outro, ou os espinhos, né, da situação aí, né? Então, mas tá bom, né? Graças a Deus podemos aí continuar, né? Então, vamos em frente aí na nossa live, né? As pessoas estão retornando e isso daí é bom, né? Para quem está retornando, né? Nós tivemos o celular deu aviso de superaquecimento lá na cabana, lá na tenda, na Sucá, e parou de funcionar. E nós tivemos que às pressas, né? Tivemos que correr aqui para a sala para podermos continuar a nossa live aí. De fato está muito calor na nossa região, né? Está indo de 40 graus para cima, né? Então o celular não suportou o calor lá da tenda, né? Então por isso que nós estamos aí retornando aí agora, ok? Então vamos lá. Agora é só compartilhar aqui, aí, tá vendo? Já está aí o link, né? Ok, então nós estamos falando aí do capítulo 29, né, de Números, que fala sobre o sacrifício dos 70 touros, bem como também a profecia de Zacarias. A ligação entre os dois é que em Números, né, fazendo um resuminho, em Números nós temos aí o sacrifício dos 70 touros, que representam as 70 nações. Dentro disso daí, significa que Deus sempre esteve preocupado, sim, com toda a raça humana, com todas as nações. E como os judeus fez, né, a aliança no Monte Sinai com o Eterno, então Deus, de forma bem clara, disse à nação de Israel: vocês serão luz para as nações, né? E dessa forma seriam então o exemplo para as nações, para que as nações possam, através deles, conhecerem o único e o verdadeiro Deus. E Zacarias, né, nos fala a respeito, né, da redenção no Mashiach, que Mashiach, ele, sem sombra de dúvidas, ele guerreará as guerras do Eterno, e dessa forma, então, nesses dias, as nações que se levantaram contra Jerusalém, contra os judeus para exterminá-los, né, sob o comando do Mashiach, esses exércitos serão exterminados. E as nações sobreviventes, haverá então a paz universal, a verdadeira paz universal através de Mashiach. E então as nações ano a ano estarão subindo a Jerusalém para a festa de Sukkot, justamente por causa, desde a antiguidade,
do sacrifício dos touros, 70 touros, representando as 70 nações. E assim, as nações estarão indo a Sucote para Jerusalém, justamente como uma resposta de gratidão a Deus, porque Deus não deixou para trás realmente as nações. Então, dessa forma, né, a Sucote traz para nós a mensagem que tudo é inseguro. Foi esse ponto que nós paramos no momento que encerrou, foi interrompida a live devido ao calor. Então, a festa de Sucote traz para nós a realidade que 100% é insegurança. A insegurança do deserto, a insegurança das tendas armadas no deserto, né? Hoje, né, muitos de nós, né, podemos dizer: eu moro em segurança. E quantos que já não dizem isso? Eu moro em segurança, eu tenho minha casa, né? Eu tenho os meus, aquilo que me pertence, o meu salário, e por aí afora vai, acho que tem segurança. E na realidade não há. Festa de Sucote traz para nós a certeza da insegurança. Então aí a pergunta fica: está tudo perdido? A resposta é não. Se não está tudo perdido, então como que fica? Este é o grande ensinamento de Sucote, que vem trazer para nós. Qual é o ensinamento de Sucote? Que que nós não estamos perdidos, que nós não fomos esquecidos, que nós não estamos sozinhos. Quando nós buscamos essas respostas e nós encontramos essa realidade que nós não estamos sozinhos, então nós descobrimos a grande verdade, a verdade do Ser Supremo, ou seja, o único Eu Sou, o grande e único Deus, o único eterno, o único Senhor da vida, o único Criador de todas as coisas, no mundo visível e no mundo invisível. Então nós descobrimos que nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. E aí é que está a nossa força, é aí que está a nossa segurança, é aí que está a nossa esperança. Então por isso, Sucote vem trazer para nós que no eterno, em Deus, nós temos segurança e nós temos vida. Fora dele, não temos nem vida e automaticamente, sem vida, não há esperança alguma. Então, portanto, né, Sucote vem trazer essa mensagem fundamental para nós. Vamos ver mais algumas coisas. A festa de Sucote, a época é uma época séria de julgamento. Depois de Rosh Hashanah, quando passamos por essa série de julgamento, introspecção e perdão em Yom Kippur. Rosh Hashanah e Yom Kippur trouxe para nós a festividade de Sucote. Então, logo após esta série, né, de julgamentos do Ano Novo e do Dia do Perdão, então nós chegamos aos dias festivos e de alegria e de cânticos de louvor em Sucote. Encontramos uma alusão a essa sequência em Salmos, capítulo 97, verso 11, que diz: luz eterna foi semeada para os justos e alegria para os de coração puro. Ou seja, depois que as pessoas tiveram canalizado seus corações por meio do arrependimento nos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, elas ficam merecedoras da alegria da festa de Sucote. A festa começa no dia 15 de Tishrei, que é o dia de hoje, desde o pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Desse 7º mês será a festa de Sucote por 7 dias ao Eterno. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, né? Essa é uma ordenança específica para os judeus. Por 7 dias fareis ofertas queimadas ao Eterno.
O 8º dia será dia de assembleia para vós, e oferecereis oferendas queimadas ao Eterno. É dia festivo no qual Deus vos retém. Nenhuma obra servil fareis. Os primeiros 7 dias da festa são chamados de Sucote, por sermos ordenados a residir numa sucá, numa tenda. O último dia é chamado pela Torá de Atzeret, dia de assembleia, também chamado de Shemini Atzeret, né, por ser o 8º dia, né. Também esse dia, esse 8º dia, também é o dia do dia de não vá embora. Os sábios dizem que no 8º dia Deus ele quer fazer uma festa pessoal, né, com os seus. Então nesse 8º dia, então ele diz ao seu povo, ó, não vão embora, fiquem mais um dia comigo. Então por isso, né, nós não judeus, Benei Noach, que temos a mesma fé monoteísta, que somamos com os judeus para servir o Eterno, ombro a ombro, então é isso que Deus está falando para nós, né? Não vão embora hoje, fiquem mais um dia comigo, né? Então no 8º dia, daqui para frente, nós estaremos em Shemini Atzeret, o 8º dia, estando junto com Deus. Também nós aqui aprendemos que por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. Nós sabemos que o Beit Hamikdash não existe, está destruído, só sobrou o muro ocidental, que é conhecido como o Muro das Lamentações. E o nome real é Kotel. Sabemos que não tem então o Beit Hamikdash e que não há sacrifícios no templo. O melhor sacrifício, como diz Oséias, é o fruto dos nossos lábios, que é através do quê? Das nossas preces, das nossas orações, do nosso louvor, das nossas palavras em que nós nos rendemos a Deus em gratidão, né? Nós precisamos realmente sermos gratos a Deus por estarmos vivos, por podermos conhecer a Deus mais de perto através dos judeus. Por isso, gratidão é algo que alegra muito o coração de Deus. No linguajar assim meio chulo, né? Um grande crime que se comete contra Deus e contra o próximo se chama ingratidão. A ingratidão é um crime, é um pecado terrível aos olhos de Deus, né? Por isso que se alguém fez um bem para você, olhe para esse bem que ele fez, né? E seja eternamente grato a essa pessoa pelo bem que ela fez a você. Se porventura houve algum desentendimento, houve uma discórdia entre vocês, etc. e tal, não dê valor a isso. Valorize o bem, valorize aquilo que foi feito de bom, certo? Isso é gratidão. Agradeça a Deus por essa ou aquela pessoa que fez um bem para você, certo? Independe onde essa pessoa esteja. Seja sempre grato a Deus, porque essa pessoa A, B ou C fez algum bem para você. Gratidão. Se você sabe reconhecer a gratidão numa pessoa que fez algo de bom para você, então sem sombra de dúvidas, você estará habilitado para reconhecer o bem que Deus fez e faz a você no seu dia a dia. Uma pessoa que é ingrata a outra, ela jamais vai reconhecer realmente aquilo de bom que Deus fez por ela. Ela pode falar de boca para fora, mas o coração dela está longe de Deus. Por quê? Porque a pessoa, porque Deus, melhor dizendo, se alegra com uma pessoa que tem gratidão, certo? As pessoas ingratas, Deus não dá ouvidos a elas não, certo? Por quê? Porque quando nós não reconhecemos o bem que o próximo nos faz, nós não reconhecemos a criatura de Deus, porque Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança, e cada um de nós temos a centelha divina. Então quando você é ingrato a alguém, certo? Em vez de você retribuir com gratidão
por algo de bom que essa pessoa fez e você é ingrato, você simplesmente está não reconhecendo essa criatura de Deus, o seu próximo. E se você não reconhece o seu próximo, se não ama o seu próximo como a si mesmo, então você não será grato a Deus nunca, completamente. Você sempre será meio verdade, meia mentira junto a Deus. E como Deus não habita em metades, porque Ele não é açougueiro, Ele não está presente. Então, né, Deus mostra para nós essa realidade. Desde lá de trás, Deus já ordenou aos judeus fazerem o sacrifício dos 70 touros, simbolizando as 70 nações, para que as 70 nações sejam resgatadas. E por isso, nessa batalha final do Mashiach contra os exércitos inimigos dos judeus e de Jerusalém, eles são vencidos. E anualmente as nações subirão com seus representantes para Jerusalém, para a festa de Sucote. É uma resposta de gratidão, gratidão milenar, certo? Então, se a pessoa sabe ser grata, reconhecer, então tem muitas bênçãos pela frente. Por isso, né, realmente gratidão é a resposta que vai acontecer naqueles dias em que as nações subirão a Jerusalém para a festividade de Sucote. Ainda dentro da questão, né, que hoje nós só vamos falar bastante sobre Sucote, né? Porque Sucote, que vem logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem tantas mitzvot, tantos preceitos, mandamentos? O Rabi Avin explicou: isso pode ser comparado a 2 homens convocados para ouvir a sentença. Como se pode saber quem venceu? Quem sair com o cetro na mão, certamente será aquele que triunfou. Da mesma maneira, Israel e os povos comparecem e litigam diante de Deus no Rosh Hashanah, mas não sabemos quem vai sair vitorioso. No entanto, quando os judeus saem da presença de Deus com um lulav e um etrog nas mãos, sabemos que foram eles os vitoriosos. Esse paralelo que traz aqui sobre o lulav, que são as 4 espécies que nós... as 4 espécies, né, que nos fala, o etrog, o lulav, os hadassim e o aravá, né? São as 4 espécies em que tanto os judeus e os Beninô também podem fazer, segundo nas suas mãos, né? E com essas 4 espécies juntas, né, eles fazem movimentos vários, né, para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Então é o lulav. Então esse daí é o cetro do rei, que significa que quando saiu de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, o seu pedido de perdão foi aceito e eles receberam o perdão e não saíram com condenação, saíram com vitórias. O lulav, ele não pode ser usado à noite e nem no Shabat, né? Então, por exemplo, hoje é Shabat, então não faz uso do lulav no dia de hoje, né? Amanhã, domingo, até sexta-feira que vem, se faz o uso do lulav diariamente nas preces matinais, né? Então o lulav, ele é o cetro do rei. E aqueles que portam o lulav, então, estão testemunhando que eles foram absolvidos, foram salvos, né, pelo decreto do rei. E agora saíram para festejar com grande alegria, com grande gratidão, porque realmente foram perdoados e puderam voltar à vida, certo?
Em que consiste o triunfo do povo de Israel? Os judeus saem do julgamento divino, meritórios, inocentes, e são perdoados de todos os pecados cometidos durante o ano. Eles permanecem sendo os filhos preciosos de Deus e são amados por Ele como antes. Eles carregam o cetro do rei, cumprindo com satisfação os seus preceitos. Eles moram na Sucá, empunham as 4 espécies, tiram a água com alegria, despejam sobre o altar a libação de água como ordenado, pegam a aravá em Roshanarabá, oferecem sacrifícios e queimam oferendas para cumprir a vontade de seu Criador, obtendo expiação para si próprios e para toda a humanidade. E ao fim dos 7 dias da festa, não tem pressa de voltar para as suas casas, ao contrário, se demoram reunidos com o Rei dos Reis para celebrar um 8º dia, alegrando-se com a sua Torá na festa de Simchat Torá, a alegria da Torá. Né? Então, não podemos esquecer que desde a antiguidade, desde os tempos de Moisés, o povo judeu já fazia tudo isso, não só por eles, mas pelas 70 nações, ou seja, pela humanidade. Então, o povo judeu, desde a antiguidade, tem levado e oferecido ao Eterno sacrifícios para expiação e perdão de pecados de todas as nações. E esta é uma das ordenanças que Deus deu a Moisés no Monte Sinai para instruir os judeus a levarem às nações, aos não-judeus, o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, que há um só Deus, um só Criador, que há um só Salvador, e fora dele não há absolutamente nada. Nada se compara a Deus o Todo-Poderoso. Nada se associa a Ele. Ele é um, Ele é errade, Ele é único. Nada se associa a Ele. Não há nele dualidade e nem trindade. Ele é único. Então, por isso, Ele é errade, Ele é um e único. Certo? E através, desde então, esses sacrifícios de expiação para perdão e remissão dos pecados, ele foi ofertado para todas as nações desde aquele tempo. E através do nosso Rebbe, Menachem Mendel, que ele começou o seu ministério no Chabad na década de 50 e foi até 1994, quando se ausentou fisicamente, certo? O nosso Rebbe, um dos grandes tópicos que ele trouxe naquele tempo era para que os judeus, os rabinos, eles fossem aos gentios, aos não-judeus, para levar essa verdade. E dessa forma, né, fazer com que as nações, os povos, as pessoas não-judias, elas possam realmente se tornarem Benei Noach, filhos de Noé, com a fé monoteísta, cumprindo Zacarias 3:9, juntamente com os judeus, ombro a ombro, prestando um serviço do coração para Deus, um serviço de amor. E dessa forma é que nós estamos juntos, né? O nosso rabino é o Rav Yaakov Gerenstad, do Beit Chabad, do Brooklyn, São Paulo, né? No qual, com a sua liderança desde 2012, tem trazido o movimento Benei Noach aqui no Brasil, e estamos presentes praticamente em quase todos os estados do Brasil. Então, dessa forma, né, eles fazendo Sukkot, a festividade, com muito mais intensidade, e os Benei Noach fazendo também a festividade de Sukkot, com menos intensidade, mas com o mesmo valor espiritual diante de Deus. Então, nós saímos juntos, né, desses dias de severidade em julgamento, nós saímos juntos realmente com o Lulav, o cetro de Deus, o cetro do rei,
né, como sinal que nós fomos recebidos pelo Eterno e que também fomos perdoados. E temos agora todo um ano pela frente, 5.781, para servir a Deus nas nossas atividades diárias e das festividades, para testificar que há um só Deus. Continuando, então, sobre as palavras, né, que nós encontramos em Levítico capítulo 23, verso 4, e tomareis para vós no primeiro dia as 4 espécies, né? Os nossos sábios, eles explicam da seguinte forma: no primeiro dia alude ao primeiro dia em que os pecados de Israel e dos Benenor voltaram a ser computados. Usualmente, quem vence um julgamento se sente aliviado e contente e quer logo comemorar e descansar. Mas o povo de Israel é diferente. Depois de ter saído meritório do julgamento divino de Yom Kippur, então ele não passa a festejar, ao contrário, se dedica de imediato a cumprir as mitzvot, os mandamentos de Deus, sem celebrar, até que comece Sukkot, no 15º dia do mês. Ou seja, quando nós encerramos Yom Kippur, certo? O dia do perdão, o que iniciamos imediatamente junto com os judeus? Os preparativos para a festividade de Sukkot, a festividade das tendas, certo? Conhecido também como a festa dos tabernáculos. Então, imediatamente, nós já começamos a cumprir mitzvot, mandamentos, preceitos. Então, começamos a preparar a sukkah, a tenda, começamos a nos preparar realmente com as 4 espécies. Então, nós vamos nos preparando com mitzvot. E isso, segundo os sábios dizem, que nós vamos nos cercando de mandamentos, né, à nossa volta. Durante os 4 dias, né, entre Yom Kippur e Sukkot, né, nos ocupamos com a construção da Sukkah e a escolha, né, das 4 espécies, né? Portanto, Deus não registra os seus pecados nesses dias, uma vez que as atenções se encontram totalmente voltadas para o cumprimento de mandamentos. Qual é então o primeiro dia em que os pecados são computados? É o dia 15 de Tisrei, a festa de Sukkot, um dia que é tão cheio de mitzvot quanto a romã é cheia de sementes. Então, a partir de hoje, começa a se computar, né, a nova lista de pecados, certo? O versículo de Levítico 23, 40, e tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore formosa, que se refere ao dia 15. Por essa data consta como sendo o primeiro dia. Isso pode ser comparado ao caso dos cidadãos de uma província que deviam pagar uma multa ao rei, e este saiu para cobrá-la. E quando se encontrava a cerca de 10 quilômetros dessa província, os dignatários saíram ao encontro dele e lhe dirigiram copiosos elogios, conseguindo fazer com que ele reduzisse a multa em 1/3. E quando faltava cerca de 5 quilômetros para chegar, os oficiais de nível inferior vieram ao seu encontro e lhe dirigiram copiosos elogios. Conseguiram fazer com que ele reduzisse a multa em 1/3. Quando o rei finalmente chegou à província, todos os habitantes, homens, mulheres e crianças, saíram para recebê-lo e lhe dirigiram copiosos elogios. O que fez o rei então? Simplesmente cancelou a cobrança do valor total da multa, dizendo: o que passou, passou. De agora em diante, começaremos uma nova contagem. É isso que acontece, né? Através dessa história que os sábios nos trazem, é isso que acontece quando chegamos em Sukkot, né? Então, nós damos graças e glórias realmente ao Rei dos Reis, reconhecemos Ele como o único soberano,
Então, e elevamos a Ele, né, as nossas preces, louvores, adoração, gratidão. E através desses elogios que elevamos a Ele, então Ele diz para nós essa questão aí, né, segundo os nossos sábios. O que passou, passou, vamos começar uma nova contagem daqui para frente. É isso que nos traz Rosh Hashanah, Ano Novo, e Yom Kippur, Dia do Perdão, e a festividade de Sukkot, que se estende, são de 7 dias, e se estende por mais um dia, o 8º dia, o Shemini Atzeret. Então, nesses 8 dias, nós temos a realidade de que o Rei está conosco nestas festividades, e ele ainda não começou a nova contagem. Só depois do 8º dia, ele começa com a nova contagem, né? Então, por isso, que nós possamos, né, cada vez mais aprendermos das festividades, e no caso específico para nós não judeus também, né, que Sukkot a partir de hoje tenha um sentido mais elevado, mais sublime, mais significativo para cada um de nós. Continuando, no começo do ano ocorre algo similar. Na véspera de Rosh Hashanah, os maiores homens da geração jejuam, e Deus reduz os pecados em 1/3 para com o povo de Israel. E durante o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, algumas pessoas jejuam, tem o jejum de Yom Kippur também. E Deus reduz o número dos pecados em outro terço. No Yom Kippur, todas as pessoas do povo de Israel jejuam, os Benei Noach também voluntariamente, como um ato de amor. Então Deus lhes diz: o que passou, passou, de agora em diante começaremos uma nova contagem. De Yom Kippur a Sukkot, todo o povo se dedica ao cumprimento de mandamentos, preceitos. Um se ocupa com a sua sukkah, outro com a lulav, as 4 espécies. No primeiro dia da semana de Sukkot, todos se apresentam perante Deus com os seus lulavim e estrogim nas mãos para glorificá-lo. Deus então lhes diz: o que passou, passou. De agora em diante começaremos uma nova contagem. É por isso que Moisés lhes disse: e tomareis para vós no primeiro dia, ou seja, para vós, para o vosso próprio bem, né? Feliz é o povo judeu por viver entranhados em mitzvot, mandamentos. Quando o acusador procura pelos pecados desse povo, ele descobre que todos os judeus se encontram completamente cercados de mitzvot. O acusador é o nosso adversário, é um anjo que foi criado por Deus, conhecido como adversário e acusador das nossas vidas. Ele é adversário nosso, ele não é de Deus, ele é um anjo de Deus, certo? Deus, ele não tem adversário, e não tem ninguém que possa ser adversário de Deus como se estivesse disputando poder e reinado. Deus é único em toda a sua essência, em todas as coisas. Único poder, só a Ele pertence. Único reino, só a Ele pertence. Por isso que Ele não tem adversário, por isso que Ele não tem inimigo, certo? Agora, esse anjo foi criado de forma diferente para ser o nosso acusador, o nosso adversário. Então é ele que procura realmente, tanto para com o povo judeu, para com os não-judeus que abraçam a fé monoteísta, né, uma forma de acusá-los, né? E quando ele se aproxima, tanto de nós como dos judeus, ele vai ver que quando nós estamos cercados, né, os judeus 613 mandamentos, mais as suas ramificações, os não-judeus, os Benei Noach, 7 mandamentos e as suas ramificações. Então o acusador, ele perde força, ele perde argumentos, e ele não tem do que ficar nos acusando diante de Deus. As bocas deles estão cheias, louvando o nome de Deus. Ele vê isso, o acusador. Os corações deles estão cheios de música e de alegria diante de Deus. Ele vê essa alegria. Por quê? Porque estamos louvando, estamos adorando, estamos realmente
glorificando a Deus. Todos os membros deles, os seus corpos inteiros, moram na Sucá do Rei dos Reis, que lhes ordenou ali residir, no abrigo de sua fidelidade, a fidelidade do Eterno, eles encontram proteção. Então, a única segurança que nós podemos ter é em Deus. A única proteção que nós podemos ter é em Deus. Através do quê? De obedecer aos mandamentos, de obedecer a Deus, né? E estarmos assim abrigados debaixo da sua palavra. Então, somente em Deus é que nós podemos nos abrigar com segurança e com proteção. Quando o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, né? Êxodo, Shemot, capítulo 12, verso 37 e 38, e os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote. Eram cerca de 600 mil homens a pé, fora as crianças. E uma grande mistura de gente subiu também com eles, e rebanhos, e gados, e animais em grande quantidade. É isso que diz esse versículos aqui. Havia 600 mil homens. Quem são esses 600 mil homens? Era só esses 600? Não. 600 mil homens eram aqueles da idade de 20 anos até 60 anos. Certo? É esse número que foi contado, de 600 mil homens. Os que estavam antes, né, que tinham idade menor, e aqueles que tinham idade acima de 60 não foram contados. Certo? As mulheres e as crianças também não foram contados. Só foram contados esses 600 mil homens entre 20 e 60 anos. Por isso, né, que na realidade havia muito mais pessoas do que os 600 mil. Né? Portanto, só de varões, né, segundo os sábios, fala que havia cerca de 1.200.000 indivíduos, só de varões. Se forem somados a esse montante uma quantidade similar de mulheres e também a grande mistura de gente, né, segundo os sábios falam que nós vamos ter aí uma contagem ou aproximada ou um pouco além de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então, por isso, né, quando você vê aí 600 mil homens, não é simplesmente só esse número de pessoas, né? Então, é cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, né? Pois elas abandonaram suas casas e cidades, deixaram suas posses e foram atrás de Deus no deserto, um lugar árido, no qual não havia nem casas, nem sombra, nem comida, nem água, mas apenas uma imensa e terrível desolação, cobras e escorpiões. Ninguém sequer cogitou perguntar ou questionar a Deus: aonde tu nos levas? Onde encontraremos proteção contra o frio e o calor? Como sobreviveremos? Ninguém questionou. Confiaram na promessa divina. Segundo ainda o próprio versículo, fala que os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote. Segundo os dados geográficos, né, de Ramsés a Sucote é de aproximadamente 120 quilômetros. E uma pessoa em estado perfeito de saúde, né, ela levaria aproximadamente 3 dias para percorrer a distância. Agora, juntando ali toda essa turma, né, 3 milhões de pessoas, com mulheres, idosos, crianças, né, sem sombra de dúvidas, 3 dias não seria possível de chegar lá. Mas o grande Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele sempre está pronto a fazer milagres. Quando o povo saiu do Egito, de Ramsés para Sucote, o que levaria provavelmente em torno de uma semana, por causa dessa grande multidão, Deus fez com que eles chegassem no mesmo dia em Sucote, certo? E eles chegaram no mesmo dia
em Sucote. Êxodo, Shemote 19:4, vos levei sobre asas de águias, né? Então, Deus fez com que eles fossem transportados sobre asas de águias para chegarem no mesmo dia, né? É o Deus dos impossíveis. Esse é o verdadeiro Deus dos impossíveis. E chegando a Sucote, o povo ali acampou até o dia seguinte. Os nossos sábios ensinam que Deus criou cabanas para todos, né? Segundo alguns sábios, Sucote eram tendas para se abrigarem. E segundo outros sábios, né, Sucote eram as 7 nuvens da glória que os envolveram e serviram de proteção, sendo que uma nuvem ficou sob seus pés, né, como um tapete. Não é à toa que você vê por aí a respeito de tapete voador, escada rolante, viu? Outra nuvem ficou sobre suas cabeças como um abrigo, né? 4 nuvens os cercaram de todos os lados, e a 7ª nuvem seguia à frente deles para mostrar-lhes o caminho. Todo o povo de Israel morou numa única sucá, a sucá das nuvens da glória de Deus. Diante de opiniões divergentes, os nossos sábios sempre dizem, ambas as opiniões são ditas pelo Deus vivente, né? Portanto, em nosso caso, Deus criou primeiro tendas e depois, como recompensa por todos terem abandonado seus lares no Egito e morarem em Sucote temporárias, sem reclamar nenhuma vez a Deus, os filhos de Israel mereceram que o Criador os envolvesse com suas nuvens da glória, né? Então aí nós temos, né, o quanto que Deus faz por aqueles que confiam nele, por aqueles que o amam, né? Então, tem alguma coisa difícil para você? Tem alguma coisa pesada demais para você? Tem alguma coisa impossível para você? Busque o verdadeiro Deus. Confie na sua providência, certo? Ele cuida e cuidará de cada um de nós. Por isso, né, o novo ano, quando chegamos em Yom Kippur, no final do dia do perdão, né, os portais celestiais, os portais do infinito se fecharam e Deus selou a cada um de nós para o novo ano. E a nossa prece a Ele foi que sejamos selados para um ano bom e doce. Simplesmente confiando naquilo que Deus naquilo que Deus nos selou para um ano bom e doce. Foi então que Deus cumpriu a promessa que fizera aos patriarcas Abraham, Isaac e Jacó. O Santíssimo tirou os israelitas da terra do Egito com toda a força. Ele os limpou e os purificou de todas as suas abominações e revelou a eles a sua mão redentora, que é mais poderosa do que qualquer força existente no mundo. A maior potência do mundo caiu diante deles. As forças da natureza foram dominadas. Por quê? Para ensinar ao povo de Israel que é preciso abandonar todas as crenças vãs e fortalecer a fé em Deus. E só em Deus fortalecer a sua fé, a sua confiança. Isto é emuná. Então, aquilo que aconteceu no Egito, quais são os ensinamentos que servem tanto para eles como para nós? Então vamos lá. Primeiramente, o Nilo não era um deus, pois Deus o golpeou e transformou suas águas em sangue. Então o Nilo, ele era reverenciado pelos egípcios como um deus. Então aqui está mostrando
né, com tudo aquilo que Deus fez. O Nilo não é Deus. A casa não serve de proteção, pois as rãs que saíram do rio e invadiram todas as casas dos egípcios. Então, a casa não serve de proteção. Não se pode depender da terra, pois ela foi devastada pelas menores das criaturas, os piolhos, as pragas dos piolhos. A nação não é uma fortaleza, pois manadas de bestas selvagens invadiram as cidades, espalhando medo e confusão entre os habitantes egípcios. Possuir gado não é fonte de poder, pois a mão de Deus derrubou todos os animais. O prazer não é duradouro, pois um pouco de terra nas mãos de Moisés bastou para assolar todos os egípcios, com furúnculos e com o tormento da vergonha, as hemorroidas, certo? Então, o prazer não é duradouro, certo? As leis da natureza são insignificantes, pois o granizo abateu o Egito de uma forma nunca antes vista. Quando tem aí alguma tempestade aí que cai granizo, né? Qualquer tempestade que você já viu, por pior que seja, ainda é muito pouco diante do granizo que abateu-se sobre o Egito. Não houve depois disso nenhuma chuva de granizo semelhante ao que aconteceu no Egito. Então, as leis da natureza são insignificantes. As árvores do campo não são permanentes, pois os gafanhotos consumiram tudo o que crescia. O sol, a lua e as estrelas são só dele, pois a escuridão eclipsou a luz deles. Foi a praga da escuridão, né? Onde os egípcios estavam, todos eles ficaram paralisados. Quem estava em pé ficou em pé, quem estava sentado ficou sentado, quem estava deitado ficou deitado. Porque a escuridão, ela foi tão forte, tão densa, que as pessoas não conseguiam se locomover. A primogenitura e os sinais de proeminência e grandeza são insignificantes perante Deus, pois ele aniquilou todos os primogênitos na terra do Egito. Não há, de fato, nada além do eterno. Então, esses aprendizados, né, que o povo judeu aprendeu ao sair da terra do Egito, é um aprendizado mais do que atual. É um aprendizado que vem através dos milênios para todas as gerações e para todas as nações. E ela será até os dias de Mashiach, um aprendizado real. Portanto, onde está a tua segurança? Onde está a tua proteção? Onde? Você precisa saber responder a esta questão. Você precisa saber. Nada há além dele. Nada, nada, nada. Tudo diante dele se torna um nada. Sabe o que é isso? E agora, disse Deus, meus amados filhos, vocês não são mais escravos do faraó, nem são escravos de deuses nenhum, nem estão subordinados às suas crenças. Vocês são agora os meus servos. Eu vos tirarei da terra, eu vos tirarei das garras do faraó e vos resgatarei de toda a sua falsidade. Abandone os abrigos que nada protegem. Abandone as vossas casas e as vossas fortalezas. Venham encontrar proteção no abrigo da minha casa.
que é um abrigo verdadeiro e duradouro. Debaixo das minhas asas estarei seguro. Ou seja, debaixo dos braços divinos. Os palácios poderosos que eles têm e as casas bonitas em que moram serão apenas uma marca de vergonha eterna para eles. Mas quanto a vocês, eu vou envolver a todos numa nuvem que vos concederá a glória eterna. Essa é a explicação do versículo de Shemote, Êxodo capítulo 12, verso 37, que diz: E os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote, e eles se mudaram das poderosas cidades fortificadas do faraó para a verdadeira proteção da Sucá de Deus. Mas antes mesmo de saírem do Egito, eles degolaram os ídolos egípcios e cumpriram a mitzvah do sacrifício de Pêssar e aceitaram o jugo do céu. Né? Quando eles, antes de saírem do Egito, sacrificaram o cordeiro, né? O cordeiro era um dos grandes ídolos dos egípcios. Então, antes deles saírem, eles então fizeram o quê? Eles sacrificaram os ídolos, ou seja, mataram os ídolos. Eles viram, os próprios judeus viram e testemunharam diante de todos os egípcios que não era Deus coisa nenhuma, era simplesmente um animal. Dessa forma, é como se Deus os tivesse convertido em sua noiva, e eles agora se colocassem debaixo de sua rupá, que é o palio nupcial, na proteção de sua sucá. Deus adquiriu o seu povo para sempre, né? Então, dessa forma, vemos aí, né, que Sukkot traz para nós realmente grandes e maravilhosos ensinamentos, né? Então, é importante para nós, sem sombra de dúvidas, o aprendizado destas questões aí, né? Sobre o Lulav, o Talmud explica o significado desses movimentos. São movidos para frente e para trás, para aquele a quem pertence as 4 direções, para cima e para baixo, para aquele de quem são os céus e a terra. Isso significa que as 4 espécies são uma alusão a Deus ter criado toda a existência e que não há nada além dele. O Talmud também afirma: balançamo-las para frente e para trás, para evitar ventos prejudiciais, e para cima e para baixo, a fim de evitar orvalhos nocivos à saúde. Pois Sukkot é a época do julgamento da água, da chuva para todo o ano. As 4 espécies dão uma expressão simbólica para as preces pela bênção d'água. Ao balançar as 4 espécies em todas as 6 direções, simbolicamente, falamos a quem sustenta o mundo inteiro. Da mesma forma que estas 4 espécies não podem existir sem água, assim o mundo não existe sem água. E quando o Senhor nos der água, não deixa que o vento ou o orvalho estraguem suas bênçãos, né? Então, primeiramente, analisando isso de forma literal, é exatamente isso daqui, que as águas não estraguem as bênçãos. É a nossa petição junto a Deus. Por quê? Porque o propósito divino é que a chuva venha molhar a terra, fazer com que ela seja adubada e que ela venha produzir o pão para que todo ser vivo possa desfrutar, né? Então, dentro dessa questão, se aplica a petição junto a Deus, né? Que orvalhos nocivos, né? Ou seja, chuvas torrenciais não venham estragar a bênção ou as bênçãos que Deus tem estipulado realmente nesse sentido aí, certo? E espiritualmente significa o quê?
que a Torá, como ela é comparada à água, então ela é a chuva que desce do céu. Pois os sábios dizem que a verdadeira sabedoria, ela provém de cima. Então ela vem como chuva para aqueles que o buscam, para aqueles que a buscam, sabedoria. A chuva que traz conhecimento. Então ela vem sobre aqueles que buscam sabedoria e conhecimento. E quando fala que vem de cima, significa que vem realmente da parte de Deus, né? Então, os homens buscam em Deus essa sabedoria e esse entendimento, né? E através de um coração sincero, um coração quebrantado, um coração humilde, né, que busca isso. Através de quê? Através dos ensinamentos rabínicos, através dos sábios do povo judeu, certo? Aqui está a fonte, né? A fonte do conhecimento e da sabedoria está em Deus. E quem foi escolhido por Deus para trazer essa fonte de sabedoria e de conhecimento para as nações? Deus escolheu o povo judeu, porque no Monte Sinai foi feito um pacto. E Deus honra o seu pacto, a sua aliança, certo? Deus não é um adúltero que trai, né, a sua noiva, né? E Israel é a sua noiva. Israel não foi substituído por ninguém. Israel é a menina dos olhos de Deus e ela continua sendo a nação escolhida e assim o será para sempre. Sofonias 3,9 diz que aqueles dentre as nações que realmente somam com os judeus na fé monoteísta estão ombro a ombro diante de Deus. Então nos tornamos também a noiva de Deus. Mas é através do povo judeu, através dos ensinamentos dos sábios de outrora e dos sábios da atualidade, os rabinos. Então, se nós queremos aprender a sabedoria e o conhecimento e adquirir o verdadeiro conhecimento, temos que ir, como diz o livro dos conselhos dos sábios, né? Procurarmos um rabino para podermos conhecer realmente a verdade. Fora isso, o que existe aí são verdades superficiais, certo? Essa é a realidade bíblica e a realidade dos milênios que vem vindo até aqui. Por isso, tendo um rabino sob liderança, né? Nós tendo um rabino, né, o qual seguimos na sua liderança, nós estamos no caminho certo e aprendendo de forma correta, né, o que diz a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e mais os ensinamentos, né? Mais uma lição para nós sobre o lulav, né, as 4 espécies, né? Então o etrog é uma mitzvah principal em relação à cidra, porque ela é um fruto cídrico. Em relação à cidra, é que ela deve ser da própria pessoa, né? Do seu próprio jardim ou comprada com o seu próprio dinheiro, né? Não pode ser emprestado, você tem que adquirir. Ou você tem uma plantação, né, uma árvore que produz o etrog, que é semelhante ao limão, né? Ou você compra, certo? Com o etrog alheio não se cumpre o mandamento. O etrog, ele representa o coração do povo judeu. Sempre deve ser dele mesmo, leal ao povo judeu e a Deus. Deve participar das alegrias e tristezas de sua gente. Se o coração do judeu está repleto de ideias e opiniões alheias, não é um coração judaico, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, e aquelas lições que nós acabamos de ver ali, são os ensinamentos. Você não tem nada de aprender com eles. Essa é a realidade. Deus estava dizendo, é comigo que vocês vão aprender a verdade. E através do meu servo Moshe e Arão, vocês receberão a Torá. Será otorgada a vocês a sabedoria e o conhecimento. E a mesma coisa para nós não judeus. Nós não temos nada a aprender com as nações. Como diz o profeta, cada nação anda em nome das suas divindades, dos seus deuses. Mas nós não, nós andamos em nome do Deus de Israel, do Deus único Criador, do Deus dos nossos patriarcas. Nós andamos em nome desse Deus.
E as nações não têm nada para ensinar conosco. Isso também representa que as religiões precisam vir para o cerne do aprendizado, da sabedoria, do conhecimento de Deus, através do conhecimento que vão adquirir com um rabino. O Mashiach, ele vai se manifestar em Jerusalém. Não vai ser nem em Roma e nem em Meca. O Mashiach, que plenamente no seu reinado preparará junto com os seus o mundo para ser o lar de Deus, ele estará falando em hebraico e vai se cumprir a profecia que diz que as nações aprenderão a língua sagrada, o hebraico, e nas suas bocas não se ouvirá mais o nome de divindades pagãs, não haverá mais nome de deuses, só falarão e adorarão ao único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, é importante nós aprendermos as Sagradas Escrituras, mas aprendemos do ponto de vista da sua origem. Ou seja, a origem, qual que é a origem da palavra verdadeira? A origem da palavra verdadeira está no Monte Sinai. Quem que recebeu essa palavra verdadeira? Moisés. E ela foi escrita em qual língua? O hebraico. E através de Moisés, as gerações posteriores que vieram até aqui, de judeus, trouxeram 100% a palavra limpa, a palavra pura, sem alterações e sem substituições, a palavra pura. Como se sabe isso? A mesma Torá que foi escrita, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos dias de Moisés, é a mesma hoje. Por quê? Porque ela foi escrita no hebraico, com as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada versículo, cada capítulo tem o mesmo número de letras que foi otorgado a Moisés e ao povo judeu no Monte Sinai. Os escribas, os escritores, os compiladores que vieram através dos milênios, eles fizeram isso letra por letra, palavra por palavra, sempre o mesmo número de letras, sempre o mesmo número de palavras, em cada linha, em cada capítulo e em cada livro. É a mesma questão com que você tem um carro. Você compra um carro novo, 0 km. Todas as peças são originais. Deu um problema lá, você vai lá substituir por uma peça similar, não original. Qual é a garantia que você tem? Muitos dizem que tem garantia daqui, garantia dali. Mas a partir do momento que você acrescentou um substituto não original ao seu veículo, o seu veículo já não é mais 100% original. É a mesma coisa se você perde os dentes, um dente, 2 ou mais, e você vai substituir, você vai colocar um substituto, você vai colocar uma prótese, você vai colocar um dente similar, mas não é original. Ele sempre será um dente artificial e não original. E quando você fala para os seus filhos pequenos ou para os seus netos, né? Esse dente aqui, ó, não é original, é artificial. E você sempre vai ter uma artificial. Então assim é a palavra de Deus. Ela não tem substituto. Ela não tem algo similar que foi acrescentado a ela. Por isso, a verdade tem prevalecido através dos milênios. Não conseguiram exterminar nem os judeus e nem a sua Torá, a palavra divina, a palavra de Deus. Por isso que o profeta Isaías diz de forma bem clara: o Eterno é o nosso único Deus e o nosso único Salvador. E ele deixou registrado lá em Isaías capítulo 43, verso 9 a 11. É isso que Sucote vem trazer para nós. Não há em lugar outro proteção e segurança, só em Deus. O Deus dos nossos patriarcas, o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia.
Então, por isso, nós precisamos cada vez mais adquirirmos um coração voltado para Deus, porque quando Ele libertou o povo do Egito, e quando Ele nos libertou do Egito, aqui fora do Egito, as nações pagãs, com todas as suas idolatrias, Ele veio nos resgatar para servirmos a Deus, com um coração alegre, um coração voluntarioso e cheio de amor. Por isso, Salmos e os profetas falam que Deus ama os que o buscam com amor, com alegria, que o buscam de todo o seu coração, encontram a Deus. E isso é maravilhoso. O lulav representa a espinha dorsal do povo judeu e daqueles que abraçam a fé monoteísta. Devem também ser de sua propriedade, orgulhoso de sua lealdade para com os ideais do seu povo. Não deve se curvar nem se deixar influenciar pelos outros, né? Por isso que o profeta disse, né? Pode me faltar todas as coisas, pode me faltar tudo, mas todavia nele confiarei, né? Foi o profeta Abacuque que disse, né? Os Hadassim, melhor dizendo, os olhos do povo judeu devem sempre se dirigir para seu povo, à procura de meios para o ajudar. Se desviar o olhar e começar a imitar os outros, abandonará seus próprios valores, né? O que nós vemos hoje no meio das nações, cada um correndo atrás dos seus interesses, cada um buscando salvar a sua própria pele, né? E o resto, que se dane. Uma das coisas negativas que nós podemos hoje contemplar no meio dessa pandemia, o que é? Tem gente passando mal no meio no meio do povo aí, em algum lugar, no mercado, na rua, qualquer coisa. O que acontece com as outras pessoas? Passam correndo, saem correndo de perto, né? O amor ao próximo, em vez de aquecer com essa questão toda, em muitos tem esfriado, infelizmente. Mas o grande aprendizado dessa pandemia, que aliás não é tudo isso que dizem por aí, tem realmente a sua gravidade, tem a sua mortalidade, e nós sempre, diariamente, nós temos as nossas preces diárias, né? E nós elevamos a Deus a memória destas vítimas fatais, para que elas retornem ao jardim das almas, né? Com paz, e que sejam acolhidas em paz, né? E os seus familiares que sejam fortalecidos realmente para prosseguirem, porque a vida prossegue, né? Também perdi um irmão para o Covid, para esse vírus, né? E realmente é grave, não resta dúvida, mas infelizmente devido às corrupções e os interesses escusos, né? Fizeram aí o povo entrar em pânico, né? E muita gente está realmente em pânico. Aumentou a ansiedade, né? Muitas pessoas acabaram caindo em consultas de psicólogos e psiquiatras, né? As pessoas estão apavoradas. Isso mostra a realidade da festividade de Sukkot. Onde tem segurança? Onde tem proteção? Então, realmente o mundo está mostrando aí que não tem segurança e nem proteção para oferecer às pessoas, certo? Então, por isso, Sukkot vem trazer essa grande mensagem. Só em Deus, o Todo-Poderoso, só nele, o único Criador dos céus e da terra. Que Deus, o Deus que a Torá nos traz, os 5 primeiros livros da Bíblia. Que Deus é esse? O Deus que através de milênios os judeus vêm trazendo para as nações. Este Deus, que é um e único, indivisível e incorpóreo. Nele não há dualidade e nem trindade. Ele é Errad, ele é um. É este Deus que a Bíblia traz, que nós precisamos cada vez mais conhecer e levar as pessoas para que venham se abrigar realmente debaixo das suas asas, que é o que? Debaixo dos seus braços. Somente nele nós temos proteção e segurança, né? E se as pessoas fugirem a isso,
estarão cada vez mais entregues aí às suas ansiedades, desesperos, pânico e por aí afora vai. E também a outra espécie chamada Aravá é a boca do judeu. Deve ser primordialmente leal a si mesma. Quando um judeu ou um Benei Noa calunia outro ou desdenha das tradições e ideais judaicos, espalha o ódio e o desprezo para com o seu povo e causa vergonha a si mesmo. Uma boca judaica deve expressar os anseios do povo judeu, exigir todos os seus direitos e defendê-lo de quaisquer ataques. Isso daqui falando sobre a questão do amor ao próximo. Se nós estamos unidos como um povo só, certo? Então nós temos que proteger os nossos, temos que proteger o nosso povo, temos que proteger os nossos ideais, os ideais da Torá, das Escrituras, certo? E por isso nós precisamos levar cada vez mais adiante às pessoas esse conhecimento, essa verdade. Sukkot mostra para nós que no mundo não há segurança alguma, não há proteção alguma. Mas quando nós nos refugiamos em Deus, Ele sim nos transporta no nosso dia a dia com proteção e com segurança. Portanto, vamos realmente aceitar o desafio de Sukkot, reconhecermos que no mundo não temos segurança alguma, que nada há além de Deus. Só Ele é o grande eu sou. Só Ele é a verdade suprema. Só Ele existe. Só Ele é real. Se você quer existir, quer viver, quer ser real, se refugie em Deus dos exércitos, Adonai Tsevaot, Adonai dos exércitos, o nosso grande Deus. Que nós possamos, nós não judeus, Benei Noa, abraçar cada dia mais a fé monoteísta junto com os judeus e levarmos a todas as nações, em todos os recantos, a começar pela nossa casa, pela nossa vizinhança, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e até os confins da terra, para prepararmos essencialmente a manifestação de Mashiach, e que Mashiach se manifeste brevemente em nossos dias e que seja para agora. Amém. Shalom, shalom. Até a próxima.